Meus amados, graças e paz, no vídeo de hoje gostaria de trazer uma mensagem ao seu coração com o tema O Grande e Terrível Dia do Senhor. Talvez você já ouviu falar muitas das vezes sobre esse texto, ou sobre essa passagem, ou sobre essa fala que a Bíblia vai nos dizer acerca do grande e terrível dia do Senhor. Mas você já analisou, você já refletiu sobre este grande e terrível dia do Senhor? Você já parou para pensar como que você deverá estar neste grande dia e terrível do Senhor? Eu gostaria de trazer aqui alguns textos bíblicos falando acerca deste grande e terrível dia do Senhor. Como será este dia? O que haverá nesse dia? Qual dia é esse será? Não quando, mas qual dia é esse será? Que a Bíblia tanto nos relata acerca deste grande e terrível dia. Para isso, vamos começar aqui no livro de Joel. Livro de Joel, capítulo 2, versículo 30 e 31. Mas antes de eu fazer essa leitura, eu gostaria de pedir a você, compartilhe esse vídeo para mais alguém, compartilhe ele, deixa sua sugestão nos comentários. Se você não é inscrito, se inscreve no nosso canal para que assim você todos os dias e sempre quando eu postar vídeo aqui, possa acionar e você não perder nenhuma das reflexões da palavra do Senhor. Amém? Então vamos para a leitura que diz assim, Joel capítulo 2, versículo 30 e versículo 31. Mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue e fogo e coluna de fumaça. Versículo 31. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Olha que palavra. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Esse texto aqui, ele começa nos dizendo que o Senhor mostrará prodígios nos céus e na terra. O versículo 31 diz que antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, o sol não dará a sua luz. O texto vai nos dizer que o sol se converterá em trevas e a lua se converterá em sangue. Você já tentou imaginar o sol ele se convertendo em treva e a lua em sangue? A palavra de Deus vai nos dizer em Gênesis capítulo 1, versículo 14 até o 17, que o Senhor ele vai criar o céu, vai criar os céus e todas as coisas. E no versículo 14 ao 17, o texto vai nos dizer que o Senhor vai criar o sol e a lua, para que ali houvesse divisão entre noite e dia e para que o sol iluminasse o dia e a lua iluminasse a noite. E ali houvesse sinais para os tempos, como dias e anos. Ou seja, para que nós viéssemos somar as estações e os dias, para que fizesse diferença entre dias, meses e anos. Ali o texto vai nos dizer. Ou seja, para controlar esse tempo. Mas vai haver um momento que o texto vai nos dizer que o sol e a lua para governar um de dia e o outro de noite. Só que o texto aqui vai nos dizer que antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, o sol escurecerá e a lua não dará a sua luz. Ou seja, esse será um dia que nós não vamos ter noção de tempo. Até porque ali o relógio do tempo, no caso o sol e a lua, não vai estar ali para que nós possamos compreender que tempo e que momento é esse. Ou esse dia será o grande, o versículo diz assim no versículo 31, o grande e terrível dia do Senhor. Não será um dia comum, não será um dia normal, mas sim será um dia extenso e terrível dia do Senhor. Você já tentou imaginar e refletir acerca deste dia? Você já tentou entender e compreender acerca deste dia grande e terrível dia do Senhor? Pois não saia deste vídeo que mais você vai aprender acerca desse dia. Vamos abrir a nossa Bíblia aqui no livro de Isaías e vamos ver o que está escrito em Isaías capítulo 13, versículo 9 e versículo 10. Versículo 9 diz assim: Eis que vem o dia do Senhor, horrendo, com furor e ira, ardente, para pôr a terra em assolação, dela destruir os pecadores,
Versículo 10. Porque as estrelas dos céus, as suas constelações, não darão a sua luz, e o sol escurecerá ao nascer, e a lua não resplandecerá com a sua luz. Olha só, este será o grande e terrível dia do Senhor, que aqui Isaías vai nos dizer que vem esse dia horrendo. Em outras traduções vai dizer cruel. Eis que vem o dia do Senhor horrendo, ou seja, o dia do Senhor cruel, com furor e com ira ardente. Você já viu os momentos na Bíblia que o Senhor ele se irou? Nós vamos ver quando o Senhor está diante de Moisés e o Senhor vai dizer para Moisés que destruiria toda aquela nação e dele faria uma nova nação, porque o Senhor tinha se irado com aquele povo, porque aquele povo ali estava murmurando diante do Senhor. Alguns momentos da Bíblia nós vamos ver o Senhor ele se irando e o Senhor querendo destruir toda a nação. Quando o homem pecou diante do Senhor, começou ali a pecar constantemente e chegar às narinas do Senhor, em Gênesis 6, o Senhor vai o quê? Se irar e destruir toda aquela nação, tirando quem? A Noé e a sua família. Todas as vezes que o Senhor se irou, houve devastidão. E aqui o texto vai nos dizer que virá o dia do Senhor com crueldade, horrendo e com furor e ira ardente. E as estrelas do céu cairão. O texto vai nos dizer, e o sol não dará mais a sua luz, e a lua não dará mais o seu brilho. É o que o versículo 10 aqui ele vai nos dizer. Agora vamos ver o que está escrito em Mateus 24. Mateus 24, versículo 29 ao 31. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências dos céus serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com riso, clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos de uma a outra extremidade do céu. Quando nós lemos esse texto aqui, nós entendemos que possa ser o grande e terrível dia do Senhor. Só que aqui ainda não é o grande e terrível do Senhor. Será um desses dias grande e terrível para muitos e de alegria para milhões. O texto vai nos dizer que aparecerá no céu, depois das aflições daqueles dias, o sinal do Filho do Homem vindo sobre as nuvens. E ele dará ordem aos seus anjos para que venha colher ou ajuntar os seus escolhidos desde os quatro cantos da extremidade dos céus. Aqui eu entendo que é o arrebatamento da igreja. Aqui eu entendo que é na vinda do Senhor Jesus Cristo para buscar a tua igreja. Não é ainda o juízo, o grande dia e terrível do Senhor. Este momento aqui é um momento de salvação. Este momento aqui é o momento que o Senhor ele vem como quê? Como Salvador para buscar os seus escolhidos. Este é o momento de separação entre o justo e o injusto, entre o que serve e o que não serve. Só que agora nós vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 6. Vamos ver o que está escrito em Apocalipse, capítulo 6, versículo 12 ao 17. Apocalipse, capítulo 6, versículo 12 ao 17. Diz assim o versículo 12. E havendo aberto o sexto selo, olhei e eis que houve um grande tremor na terra. O sol tornou-se negro como saco de cílios, e a lua tornou-se como sangue, e as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira lançou de si os seus figos, verde, abalado por um vento forte. Versículo 14. E o céu retirou-se como um livro. Olha só, o versículo 14 como diz. E o céu retirou-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares, e os reis da terra, e os grandes, os ricos, os tribunos, os poderosos e todos os servos, todos os livres, se esconderam nas cavernas
e nas rochas das montanhas, e dizia aos montes, aos rochedos: cai sobre nós, e esconde nós do rosto daquele que está assentado sobre o trono, da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da sua ira. E quem poderá subsistir ou resistir? Olha isso. João aqui ele vai nos dizer que, no versículo 12, que abrindo o sexto selo, ele vai nos dizer que ele vê que houve, né, um grande temor. E este grande temor que houve na terra, o texto vai nos dizer mais uma vez que o sol escurecerá mais uma vez, as estrelas cairão, a lua não dará o seu brilho, e ele vai nos dizer no versículo 14 que o céu vai se retirar como se fosse um livro, e as montanhas, ele vai nos dizer, vai se remover juntamente com as ilhas de um lugar para o outro. E no versículo 15 vai nos dizer que os reis, os grandes, os pequenos, os servos, os livres, vai se esconder entre as rochas e as montanhas e vai pedir que aqueles montes, que aquelas rochas caia sobre eles, para que esconda eles da face daquele que está assentado sobre o trono. Aí ele vai nos dizer assim no versículo 17: porque é vindo o grande dia da sua ira. Ainda neste momento aqui, ainda não é o dia horrendo, cruel e terrível do Senhor. Mas o dia terrível, horrendo e cruel, como dizem algumas traduções, nós vamos encontrar em Apocalipse, capítulo 20, versículo 11. Lê juntamente comigo, Apocalipse, capítulo 20, versículo 11. Diz assim, ó: e vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, pequenos e grandes, que estavam diante de Deus. E abriu-se os livros. E abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros segundo as suas obras. E deu o mal aos mortos que nele havia, e a morte o inferno. E deram os mortos que nele havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Este é o grande e terrível dia do Senhor. Este momento ao qual João ele diz que ele vê um grande e trono branco, e o que está assentado sobre ele, de cuja presença toda a terra tentou fugir e não se achou lugar para se esconder, terras e céu, de diante da face dele. Aonde que o texto aqui vai nos dizer no versículo 12 que os mortos pequenos e grandes estavam todos diante de Deus. E abriu-se os livros, e abriu o livro, e ali foram julgados segundo as suas obras. E aí o versículo 13 vai nos dizer que o mar deu os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que nela e nele havia. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo com enxofre. E todos que não foram achados encontrados no livro da vida, assim também foram lançados no lago de fogo. Neste grande e terrível dia do Senhor. Para fechar esse estudo nosso, essa palavra de reflexão, essa mensagem ao seu coração, eu gostaria de abrir a minha Bíblia no livro de Daniel. Daniel, capítulo 7, versículo 9 ao 10. Diz assim: eu continuei olhando até que fora posto um trono, e um ancião de dias se assentou. A sua veste era branca como a neve, e o cabelo da sua cabeça como pura lã,
e o trono era de chamas e de fogo, e as suas rodas de fogo ardente. Versículo 10. Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares de milhares o servia, e milhões de milhões assistia diante dele. E assentou-se o juízo, e abriram-se os livros. Olha o texto que nós lemos lá em Apocalipse, acerca do trono branco e o que se assentava sobre ele, e abriu-se os livros, e aqui mais uma vez nós vamos ler em Daniel, capítulo 7, versículo 10, aonde que ele vai dizer que ele vê milhares de milhares servindo ao Senhor e milhões de milhões assistindo diante dele. Quem é esses milhões de milhões? Que estarão sendo julgados no grande e terrível dia do Senhor. Mas, Vandielio, o que você pretende com essa mensagem ao meu coração? Eu pretendo deixar ao seu coração essa mensagem com o seguinte propósito: quando você lembrar, quando você estiver passando por uma dificuldade, quando você estiver pensando em desistir, quando você estiver pensando em parar, você lembrar deste grande e terrível dia do Senhor e você falar: eu não quero ser aqueles que vão ser julgados nesse grande e terrível dia do Senhor. Eu quero ser aqueles escolhidos que serão ajuntados em Mateus 24, versículo 29 por diante, aonde o Senhor buscará os teus escolhidos. Então, para isso você não pode desistir, para isso você não pode parar, para isso você não pode naufragar na tua fé, mas sim permanecer firme até o fim. Porque a Bíblia diz que aquele que vencer até o fim será salvo. Amém? Que a graça e a paz do Senhor seja contigo e com tua família. Se não é inscrito, se inscreve no canal e deixa seu like e compartilha com mais alguém. Amém? Deus abençoe.